curso de transtorno alimentar aborda aspectos das doenças na alimentação. Voltado principalmente para psicólogos, nutricionistas e estudantes, o curso irá fornecer ferramentas aprofundadas para o manejo clínico no tratamento das doenças alimentares. Cerca de 4,7% da população brasileira, segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, possui transtornos alimentares, um conjunto de doenças psiquiátricas de origem genética hereditária, psicológicas e ou sociais, caracterizadas por perturbação persistente na alimentação entre os jovens. Índices pode chegar espantosos 10%. Com um aumento expressivo de pessoas com algum tipo de transtorno alimentar e a demanda de tratamento multidisciplinar, cresce a necessidade de psicólogos, nutricionistas e profissionais capacitados para atuar neste campo. Pensando neste cenário, criamos um curso capaz de fornecer ferramentas aprofundadas para o manejo clínico no tratamento de transtornos alimentares, afirma uma das palestrantes e organizadoras do evento, Flávia Teixeira, psicóloga, mestre em saúde coletiva pela UFRJ, especialista em transtornos alimentares pela USP e pós-graduada em psicosomática contemporânea. Transtorno alimentar na prática clínica. Fatores predisponentes, desencadeadores e mantenedores. Crenças distorcidas dos pacientes. Aceitação corporal. Etapas do tratamento dos transtornos alimentares. Medicações indicadas e pacientes com transtornos alimentares. Prática clínica psiquiátrica e o manejo aos pacientes com transtornos alimentares. 2 módulos. Módulo Introdução, Diagnóstico, Controvérsias no diagnóstico e tendências futuras, aspectos psicológicos dos transtornos alimentares, a equipe multidisciplinar, interdisciplinar, o comer emocional, tratando pacientes com transtornos alimentares, psicológico e atividades práticas. Aula ao vivo das 20 às 22 horas, segundo do 5/7/2021, 12/7/2021, 19/7/2021. Módulo aprofundado, conhecendo mais sobre o transtorno alimentar, manejo clínico psiquiátrico, manejo clínico da nutrição, atividades práticas. Aula ao vivo às 20 às 22 horas, segundas 26/7/2021, 2/2/2021, 9/2/2021. Palestrante: Aline Dallasca, psicóloga, neuropsicóloga, formada pelo Hospital Alberto Einstein, tem especialização em autismo pelo CBI of Miami, formada em transtornos alimentares pela USP, Ambulim, atua focada na área de transtornos alimentares desde 2015, atendendo adultos e crianças. Flávia Teixeira, psicóloga, mestre em saúde coletiva pela UFRJ, especialista em transtornos alimentares pela USP, pós-graduada em psicosomática contemporânea, professora de pós-graduação em psicóloga hospitalar na UFRJ. Para inscrição, mais informações. Produção nacional de petróleo cresceu 5,7% em 2020. No setor de abastecimento, a produção nacional de derivados cresceu 3,4%, somando 2 milhões de barris por dia, o que representa cerca de 77,2% de capacidade instalada de refino. A produção nacional de petróleo cresceu 5,7% em 2020, atingindo 2,9 milhões de barris por dia, liberada pela região do pré-sal, que apresentou média de 2 milhões de barris por dia, o equivalente a cerca de 69,4% da produção do país. As informações constam do Anuário Estatístico de 2021,
e foram divulgados nesta quarta 30 pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP. A produção de gás natural também mostrou crescimento de 4,3% no ano passado, com 128 milhões de metros cúbicos por dia, o 11º no ano consecutivo de aumento da produção de gás natural no pré-sal. A produção de gás natural também continuou expandindo sua participação no total nacional, correspondendo a 65,7% em 2020. A ANP informou que, em função do aumento da produção interna em 2020, as exportações de petróleo alcançaram o maior resultado de série histórica, da ordem de 1,4 milhões de barris por dia, com um aumento anual de 16,9%. Já as importações de petróleo, que totalizaram 135 mil barris por dia, tiveram queda de 28,9%. Abastecimento. O anuário mostrou que no setor de abastecimento, a produção nacional de derivados cresceu 3,4% em 2020, somando 2 milhões de barris por dia, o que representa cerca de 77,2% da capacidade instalada de refino. As vendas de derivados pelas distribuidoras caíram 4,3% devido à pandemia da Covid-19. No tocante aos biocombustíveis, a produção de biodiesel foi de 9% superior ao ano anterior. A ANP atribuiu grande parte deste aumento à elevação do teor de mistura no óleo diesel, que passou de 11% para 12%. Em contrapartida, a produção do etanol foi de 7,1% inferior à do ano anterior, totalizando 32,8 milhões de litros. As vendas de etanol hidratado caíram 14,6% em 2020, em decorrência também da pandemia, informou a ANP. No ano passado, a agência realizou a sessão pública do segundo ciclo da oferta permanente, que arrecadou 56,7 milhões em bônus de assinatura e gerou previsão de 160 milhões de investimento exploratórios mínimos. O volume de obrigação da cláusula dos contratos de concessão, partilha e cessão onerosa relativa aos investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação foi de 1,1 bilhão em 2020. Já o montante gerado de participação governamentais atingiu 46,7 bilhões em 2020. Retração é de 7,3% em relação a 2019. Os dados publicados hoje estão divididos em 5 seções: indústrias nacional do petróleo, gás natural, comercialização, biocombustíveis, licitação de blocos, resoluções da ANP. Os dados internacionais serão divulgados dia 30 de julho com a Agência Brasil. Grávidas que tomaram a vacina da AstraZeneca terão a segunda dose da Pfizer. Ministério da Saúde suspendeu em maio a vacinação com o imunizante da Oxford AstraZeneca, mas gestantes e púrpuras após a decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. As gestantes e mulheres do estado do Rio de Janeiro que tiveram bebês até 45 dias, que tenham comorbidades e tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid-19 da AstraZeneca poderão completar o esquema vacinal com a segunda dose da Pfizer. A orientação da Secretaria de Estado de Saúde do SES foi enviada aos 92 municípios do estado. O Ministério da Saúde suspendeu no dia 11 de maio a vacinação com imunizante da Oxford AstraZeneca das gestantes e púrpuras, após a orientação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária da Anvisa.
Na época, apenas o grupo com comorbidades estava incluído no calendário da vacinação e suspensão ocorreu após o registro de um caso de óbito de gestantes que recebeu a vacina Oxford e AstraZeneca. Segunda dose deve ser aplicada 12 semanas após a primeira, tanto a da AstraZeneca quanto a da Pfizer, segundo o secretário de Saúde Alexandre Kiepe. A decisão foi tomada pela equipe técnica de secretaria em acordo com os municípios. A decisão do uso da vacina da Pfizer para completar o esquema vacinal de grávidas e púrpuras foi pactuada com o COSESME, Conselho de Secretaria Municipais de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, aprovada pelo Grupo de Apoio Técnico da Secretaria de Saúde, formada por infectologista e epidemiologista. É preciso que essas mulheres busquem os postos de vacinação no prazo orientado, pois a imunização só se faz efetiva com as 2 doses, como indica um estudo, disse. A Secretaria de Saúde orientou também que sejam vacinadas mães que estão amamentando sem limite de idade para os bebês. Esse grupo pode receber qualquer vacina disponível nos postos. A Secretaria publicou hoje, primeiro, a 3ª edição do Calendário Único de Vacinação contra a Covid-19, que acelera as datas dos grupos por faixa etária. Agora, a previsão do término da aplicação da primeira dose para quem tem 18 anos ou mais até o fim de agosto. Em julho, serão imunizadas as faixas de 50 a 35 anos. E em agosto, quem tem entre 34 e 18 anos. Segundo Alexandre Kiepe, é importante que os municípios garantam dias de vacinação para quem não conseguiu comparecer na data destinada à idade ou grupo prioritário. A gente quer garantir que cada município siga os mesmos públicos prioritários. Neste momento, estamos avançando por idade e que ninguém inclua qualquer outra população que não seja o que está definido no calendário único de vacinação, segundo que se avance no calendário respeitando alguns princípios, como a garantia de que quem perdeu a sua data tenha a oportunidade de receber a dose, depois explicou o secretário de Saúde. Ele frisou ser necessário também buscar as pessoas que não voltaram para tomar a segunda dose, assim como a campanhas educativas para que toda a população seja imunizada. Depois a gente vai ter um trabalho árduo de repescagem e convencimento das pessoas que não procuraram os postos de vacinação. Os postos de vacinação, por diversos motivos. Cada município vai ter que avaliar o quantitativo de público-alvo, comparar com o percentual de vacinação para que se defina estratégias conjuntas visando garantir homogeneidade da vacinação e que a população acima de 18 anos seja efetivamente vacinada, explicou. De acordo com Kiepe, o estado do Rio tem capacidade de ampliar a vacinação diária e, o caso as doses cheguem com mais rapidez e em maior volume, o calendário pode ser acelerado novamente com a Agência Brasil. A PF combate grupo que fraudava licitação do INSS em Mato Grosso. Policiais cumprem 100 mandatos de busca e apreensão. Há 2 de prisão temporária. Ordens judiciais foram expedidas pela 5ª Vara Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso. A Polícia Federal, PF, deflagrou nesta quinta, primeiro, a Operação Fake Inc., com o objetivo de combater um grupo criminoso suspeito de fraudar licitação do Instituto Nacional de
Seguridade Social do INSS para aquisição de suprimentos de informática, cartuchos de tintas no estado de Mato Grosso. Segundo a PF, as investigações, iniciadas em 2020, constataram que os envolvidos criavam empresas de fachada para concorriam em pregões eletrônicos com preços baixos do mercado. Porém, após vencerem os certames, o material entregue não correspondia ao produto especificado, diferente da marca solicitada ou falsificado. Foram expedidos pela 5ª Vara Federal da Seção Jurídica do Mato Grosso 7 mandatos de busca e apreensão, 2 de prisão temporária. O nome da operação é Fake Ink, tinta falsa, no idioma inglês. É uma referência ao fato de organização criminosa fornecer aos órgãos públicos em que venciam as licitações cartuchos falsificados com a Agência Brasil. Procuradoria do DF e PF vão investigar contrato da Covaxin. As negociações para aquisição da vacina indiana contra a Covid-19, a Covaxin pelo governo Bolsonaro, serão investigadas criminalmente pela Procuradoria da República no Distrito Federal, pela Polícia Federal. Nesta quarta-feira, 30, a PF instaurou um inquérito para investigar o caso, que será conduzido pela SINC, Serviço de Inquérito da Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado. A decisão ocorre um pedido do ministro da Justiça, Anderson Torres. Além disso, a Procuradoria da República no Distrito Federal informou que abriu uma investigação criminal sobre as negociações sobre a condução da Procuradoria Luciana Loureiro. Até o momento da apuração tinha apenas caráter preliminar. A decisão foi tomada pelo 11º Ofício de Combate ao Crime e à Improbidade Administrativa da Procuradoria. O processo de negociação envolveu a compra da Covaxin, é alvo do Ministério Público e da Comissão Parlamentar de Inquérito da CPI da Covid, desde que o deputado federal Luiz Miranda e seu irmão Luiz Ricardo Miranda, chefe de importações do Departamento de Logística do Ministério da Saúde, levantaram as suspeitas de corrupção no negócio. Os dois relataram uma pressão atípica e excessiva para liberação da compra das doses do imunizante indiano, o mais caro negociado pelo governo federal até agora. Logo depois, o ministro da Saúde anunciou a suspensão do contrato firmado com Precisa Medicamentos. A empresa é a única intermediária que não tem vínculo com a indústria de vacinas com a agência ANSA. Oi galera, tudo bem? Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Deixa um like aí e bora para a notícia. CPI da Covid quebra sigilo bancário de Pazuello e de diretor exonerado do Ministério da Saúde. Pedidos foram feitos pelo vice-presidente da comissão, senador Randolfo Rodrigues, da Rede Amapá, e os requerimentos foram aprovados em meio a acusações de irregularidade na compra das vacinas Covaxin e AstraZeneca. A CPI da Covid aprovou nesta quarta-feira 30 a quebra do sigilo bancário do ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello e do diretor exonerado do Ministério da Saúde Roberto Dias. O pedido partiu do senador Randolfo Rodrigues, que pretende investigar denúncias de que, na gestão de Pazuello, militares escolheram sem licitação empresas para reformar prédios antigos no Rio de Janeiro. E para isso usaram a pandemia do novo coronavírus como justificativa para considerar as obras urgentes. O ex-diretor Roberto Dias
foi denunciado por um representante de empresas que relatou ter sido pressionado por dias para pagar propina na compra da vacina Oxford AstraZeneca. A exoneração foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira 30. Também foram quebrados sigilos de empresários e assessores do governo e representantes do chamado Gabinete do Ódio, um dos objetos de apuração da CPI. Superpedido de impeachment. Nesta quarta-feira 30, um superpedido de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro foi protocolado na Câmara Federal. Horas antes de o pedido ser enviado à Câmara, Bolsonaro ignorou a denúncia de oferta de propina na compra da vacina indiana Covaxin e disse que as mentiras não vão tirá-lo do Palácio do Planalto. Ele também se referiu a membro da CPI da Covid como sendo bandidos. Não consegue nos atingir, não vai ser com mentiras ou com CPI, integradas por 7 bandidos, que vão nos tirar daqui. Temos uma missão pela frente, conduzir o destino das nossas nações e zelar pelo bem-estar, pelo progresso do nosso povo, afirmou o presidente com a agência Sputnik Brasil. PM confirma na CPI que recebeu pedido de propina em negociação de vacinas. A Polícia Militar Luiz Paulo Dominguete Pereira confirmou à CPI da Covid-19 no Senado nesta quinta-feira 1º que recebeu um pedido de propina do então diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Dias, em uma negociação para a compra de vacinas. Em depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito, Dominguete disse que a cobrança foi feita exclusivamente por Dias e correspondia ao valor de 1 por 12, valor equivalente a quase 5. O policial alegou na CPI que trabalhava como representante da empresa Davat Medical, que dizia ter 400 milhões de doses do imunizante anti-Covid da AstraZeneca. Embora a multinacional anglo-sueca garante que não usa sua intermediário para negociar vacinas. Informações que nós tínhamos era que o dono da Davat, Herman Cardenas, tinha acesso a locadores do mercado, que eram os proprietários dessa vacina. Declarou a testemunha, acrescentando que não sabia se a empresa tinha contrato com a AstraZeneca. Cabo da Polícia Militar de Minas Gerais, Dominguete, afirmou que trabalhava como intermediário em negociações de insumo farmacêutico para o complemento à renda. De acordo com ele, o pedido de propina foi feito durante um jantar em um restaurante em Brasília, na presença do tenente-coronel do Exército, Marcelo Branco, que assessorava Dias, e de um empresário que, segundo o PM, ficava fazendo anotações em uma prancheta. Dominguete disse que se lembrar do nome desse suposto empresário. Após revelações de escândalo, Dias foi exonerado do Ministério da Saúde com a agência ANSA. China não será intimidada, quem se atrever terá sua cabeça esmagada, adverte Xi Jinping. Nesta quinta-feira, 1º, na Praça Tiananmen em Pequim é realizada uma grande cerimônia para assinalar o 100º aniversário da fundação do Partido Comunista Chinês, PPC. O presidente chinês Xi Jinping advertiu que as forças estrangeiras que tentem intimidar a nação terão suas cabeças esmagadas, saudando o novo mundo criado pelo povo da China. Qualquer um que se atreva a fazer isso, terá suas cabeças esmagadas com sangue contra a grande muralha de aço forjada por mais de 1,4 bilhão de chineses, afirmou. O povo da China não é apenas bom em destruir o velho mundo, ele também criou um novo mundo, disse Xi Jinping.
Só o socialismo pode salvar a China, acrescentou. Ele disse ainda que a China aprenderá com a experiência de outros países, mas não tolerará os ensinamentos arrogantes de outras nações. Segundo o líder chinês, uma nova era chegou, em que as potências mundiais não serão mais capazes de impor tratados desiguais à China. A nação chinesa ergueu-se e não permitirá que mais ninguém controle o seu destino. O presidente disse também que as autoridades do país devem transformar o Exército de Libertação Popular da China em uma das mais fortes forças armadas do mundo para proteger a segurança nacional. Ele destacou a importância de as modernizar e de proteger a soberania chinesa. As declarações do Xi Jinping vieram no contexto da escalada de tensões entre a China e os Estados Unidos devido a uma série de questões, incluindo Taiwan e a investigações sobre as origens da Covid-19. O discurso do presidente foi acompanhado por fortes aplausos de 70 mil espectadores na Praça Tiananmen, com a agência Sputnik Brasil. Ex-diretor financeiro da empresa Trump deve se declarar inocente de acusações fiscais criminais. O antigo diretor financeiro da Trump Organization, Allen Weisselberg, se rendeu às autoridades nesta quinta-feira, enquanto ele e a empresa homônima de Donald Trump se preparavam para enfrentar as primeiras acusações de uma investigação criminal. Espera-se que Weisselberg e a Trump Organization sejam denunciados no final do dia em um tribunal do estado de Nova York em Manhattan, disse uma pessoa familiarizada com o assunto. As acusações exatas apresentadas pelo promotor público, Cyrus Vance, não foram reveladas imediatamente. O Sr. Weisselberg pretende se declarar inocente e lutará contra essas acusações no tribunal, disseram os advogados de Weisselberg, Mary Mulligan e Brian Scarlatus, em um comunicado conjunto. O escritório de Vance tem trabalhado com investigadores do escritório da Procuradora-Geral de Nova York, Letitia James. Uma acusação à organização Trump poderia minar os relacionamentos da empresa com bancos e parceiros de negócios e complicar o futuro político de Trump, já que ele pensa em concorrer novamente à presidência em 2024. Em um comunicado, a organização Trump disse que os promotores estavam usando Weisselberg, que trabalhou para os negócios da família Trump por 48 anos, como um peão em uma tentativa de terra arrasada de prejudicar o ex-presidente. Isso não é justiça, isso é política, disse a empresa. O próprio Trump não deve ser acusado esta semana, embora os promotores tenham dito que a investigação sobre sua empresa continua. Disse seu advogado Ronald Fischetti. O ex-presidente, um republicano, negou qualquer irregularidade e chamou a investigação de caça às bruxas por promotores por motivos políticos. Vance e James são democratas. As acusações desta quinta-feira, devem se concentrar em se Weisselberg e outros executivos receberam regalias e benefícios, como apartamentos sem aluguel e carros alugados, sem relatá-los adequadamente em suas declarações de impostos, disseram pessoas familiarizadas com a investigação. A organização Trump chamou o caso de Vance de uma acusação que nem o Internal Revenue Service nem qualquer outro promotor público iria abrir. Em um comunicado na segunda-feira, Trump chamou os promotores de parciais e disse que as ações de sua empresa não eram de forma alguma um crime. A organização Trump pode enfrentar multas e outras penalidades se for condenada.
Foco em benefícios. As acusações podem aumentar a pressão sobre Weisselberg para cooperar com os promotores, aos quais ele resistiu. A cooperação de Weisselberg pode ser crucial para qualquer caso futuro contra seu chefe de longa data. Uma empresa familiar privada, a Trump Organization, opera hotéis, campos de golfe e resorts em todo o mundo. A acusação, por si só, poderia minar as relações da organização Trump com bancos e parceiros de negócios. Antes de entrar na Casa Branca em janeiro de 2017, Trump colocou sua empresa em um trust supervisionado por seus filhos adultos e Weisselberg, que manteve um controle rígido sobre as finanças da empresa. Não está claro qual papel Trump desempenha agora na empresa. Processos judiciais, registros públicos e documentos intimados mostraram que Weisselberg e seu filho Barry receberam regalias e presentes no valor de centenas de milhares de dólares, incluindo muitos benefícios relacionados a bens imóveis. O caso poderia ser acusado de um esquema pela empresa para pagar pessoas fora dos livros a fim de ocultar ativos ao longo de muitos anos. Vance examinou uma série de transgressões em potencial, incluindo se a empresa de Trump manipulou o valor de seus imóveis para reduzir seus impostos e garantir termos de empréstimo favoráveis. Com a agência Reuters.